Hoje você abre o YouTube, o que mais tem é conteúdo de graça, gente que sabe o que tá falando. Sim. Assim, hoje eu acho que o diferencial do concurso é outro. Não é mais o conteúdo, que tá todo mundo igual. Hoje, acho que para você passar em concurso público, você tem que ter uma boa organização e ferramentas. Você tem que ter um excelente conteúdo. E nesses dois, tá todo mundo igual. E a inteligência emocional que vai ser o diferencial. Porque no restante todo mundo tem acesso. Inclusive, cara, eu gravei um vídeo que foi ontem lá pro canal falando sobre isso, né? Que uma coisa me preocupou muito. Que eu fiz uma enquete lá nos stories e perguntei o que mais te atrapalhou. Sabe, pergunta aberta, assim, e eu contei, cara, um monte, acho que foram centenas de mensagens assim. Mais de 80%, na verdade, ou era direto na veia batendo na ansiedade, ou pior ainda, sintomas de uma ansiedade grave, sabe? De pessoas, às vezes, que estão com depressão e tudo mais. E vem muito nisso que você falou, cara, tipo, inteligência emocional. Tá bem de saúde, às vezes, sabe? Isso daqui não é um negócio que, às vezes, né, você cuida só com estratégia de estudos. Às vezes, você precisa de medicamento. Normalmente, né, cara, quando você tá doente, você tem que procurar ajuda médica. Então, eu vejo que essa parte, né, de você usar todas essas ferramentas que você tem com inteligência e com saúde e de uma forma que faça sentido, às vezes eliminando o desperdício, né? E aí tá um outro erro que eu vejo, além dessa parte de não cuidar da saúde, que é o excesso de informação. É o que mais atrapalha. E, cara, as pessoas antes, elas ficavam, né, 2 anos sem ter resultado porque elas não tinham acesso à informação, que era caro. Eu lembro que a Natasha fez o cursinho da LFG lá na época, eu era técnico e era caro. Caro. Né? Hoje em dia, tipo, de boa, você faz uma assinatura lá e vai que baratinho. vai. Né? Só que a maior dificuldade que eu vejo hoje é esse excesso de informação e as pessoas agora, as antigas não tinham informação, essas têm informação demais e seguem um caminho errado. Exatamente. Como que você vê assim o caminho mais simples para alguém que quer começar a estudar para concurso? O que ela tem que fazer assim a partir do primeiro dia para já usar todas essas ferramentas de forma mais fácil? Eu vou falar o que mudou no jogo. Assim, organização é fundamental. É o primeiro passo. A pessoa que não se organiza, ela planeja fracassar no longo prazo. É o cara que vai ficar 2, 3, 4, 5 anos até passar. Se passar, ter os méritos por não ter desistido. Mas a organização é o primeiro passo. Porque se você está bem organizado, você aproveita cada brecha na sua carga horária. Então, você vai ganhar tempo ali, por exemplo, na hora que você estiver estudando, trabalho, vai procrastinar menos. Meu maior problema era a procrastinação. Sim. Então, o primeiro passo é isso. Agora, a questão de informação errada, o cara tem que ser muito crítico. Ele tem que ter um filtro para isso. E a gente vive numa geração que o pessoal aceita todo tipo de informação, aceita tudo. Jogou lá uma fake news, o pessoal aceita e defende aquilo. Essa é uma parte difícil, tá, de combater. Porque uma pessoa tem responsabilidade, o comunicador, e passa a informação certa, porque a maioria não vai correr atrás. Então, o que eu faria hoje é ter um grande filtro. Chegou uma informação, vá pesquisar para ver se é verdade, porque isso atrapalha muito o concurseiro. Eu vejo muitos preparatórios hoje requentando notícia velha para dar a entender que o concurso está vindo. Aí vem o desespero do cara que é estabanado, coloca um gás para estudar achando que é reta final e não é. Sim. Aí depois volta. Então, excesso de informação de má qualidade, hoje, é um problema que não tinha no meu tempo, hoje realmente atrapalha demais. Sim. E até dentro das matérias também, né, cara? Porque, por exemplo, né, se você está falando de um concurso de volume alto, esses concursos de polícia, né, com milhões de inscritos, às vezes, como o do INSS, nesse tipo de concurso, é um conteúdo mais simples que cai normalmente. Né? Então, cara, se você vai querer se aprofundar em tudo, você nunca vai esgotar o edital, você nunca vai ficar competitivo, na verdade. É o que a gente está conversando até nos bastidores aqui. Tem aluno que vai pegar um curso de nível médio, o cara vai aprofundar na doutrina. Não faz sentido. E aí a gente percebe que ele faz isso porque alguém indicou. Sim. Aí você vai ver quem indicou ou a pessoa que realmente não sabe do que está falando, ou é uma pessoa que estudou há 10, 15, 20 anos. Sim. E aí, beleza, a base era muito comum a todos os editais. Hoje não, cada carreira está muito específica. Sim. Tem um conteúdo programático muito próprio. E hoje não dá, cara. Se não tem esse nível, não precisa. E até falando assim, em volume de videoaula, eu lembro que eu estava pesquisando em um cursinho, um dos grandes. Eu falei, cara, como que eles têm tanto curso assim, né, de prefeitura, sabe, de todos assim. Aí eu entrei, eram sempre os mesmos professores. Aí eu vi, cara, uma coisa que, sabe, quando você olha, você fala, mano, o que é isso? Era um concurso de prefeitura, nível médio. Tinha, assim, acho que umas 35 aulas de direito penal. Eu falei, mano, não faz sentido. Tenho certeza que se eu abrir esse edital aqui, ali vai ter uma relevância naquela matéria de 3, 4%. E o cara, era metade assim das aulas, era só de direito penal. Ridículo, atrapalha muito. Isso atrapalha, cara. Uma aula de direitos fundamentais para um concurso municipal é a mesma do TRT, a mesma da Receita Federal. Exato, não faz sentido. Não vai. Não faz sentido. É um dos motivos de eu ter saído de alguns preparatórios, porque eles pediam, Diego, você grava da forma mais ampla e abrangente possível. Pô, mas aí o cara que tá usando para um concurso de nível médio, ele vai aprender coisa para mais? Vai. E o cara que está usando para um concurso avançado, vai aprender menos? Vai. Então tem que pensar, gravar, pensando na matriz que o cara que nem entende de concurso vai organizar e puxar
Aí isso irrita. Sim. Porque quem dá cara é o professor. O aluno, ele vai reclamar com quem? Pega mal com o professor. É o professor que sai queimado. Exato. Aí entra até naquela... Dá para fazer um paralelo aqui com o advogado, né? Porque você fica bom de vendas, tem uma oferta ali irresistível, mas não entrega o resultado. Não entrega o resultado. Que às vezes o resultado está em dar menos. Exatamente. Para permitir que essa pessoa se organize, para que ela estude todas as matérias, para que ela repita mais, né, cara? Isso é uma doideira, né? Exatamente, é uma doideira. E como que você fazia assim na prática? O que mudou, que você falou que virou a chave quando você começou a ter resultado na OAB, em concurso, principalmente nessa parte? Você falou que você estudou muito com questões. Sim. Eu passei na OAB basicamente com questões comentadas. E como que você fazia? Porque naquela época não tinha tanta questão igual hoje. Como que era na prática? Era com livro? Eu fiz o 10º exame de ordem. Uhum. Eu não sei nem que número que tá hoje. Você sabe? Agora tá no 20, cacetada. Ah, no 20? Não, tá mais. É que vem tudo em romano, né? Você se perde naquela desgrama lá. O meu foi 10. O 10º exame unificado. São 3 por ano, né? São 3 por ano. E aí o meu 10º exame unificado foi engraçado porque foi a prova mais polêmica da história da OAB no penal. Tentaram anular. Eu lembro que o César Roberto Bittencourt ele tentou anular e tal. Foi uma polêmica, porque eles falavam que queria adivinhar a peça. Mas eu não adivinhei. Eu acertei a tese. Uhum. Mas o meu estudo era basicamente o seguinte. Eu comprei um livro de questões comentadas ruim pra caramba, porque era o que tinha. Sim. Ruim que eu digo é o seguinte. Vinha lá uma questão que cobrava homicídio. Aí tava lá no comentário. Artigo 121, parágrafo 2º. Não explicava nada. Era uma remissão. Só uma citação. Só uma citação. Remissão, na verdade. Uma remissão. Aí só tinha uma explicação quando era um pouco de doutrina, um pouquinho de jurisprudência, que naquela época já caía. Aí beleza, tinha uma coisinha ou outra. Então era o livro de questões comentadas e um vademécum. Era o que eu pude pagar. O vademécum, na verdade, corria o risco, porque o meu estava um pouco desatualizado. Eu já fui nesse risco. E grifando, riscando. E eu ia grifando sempre os que mais caíam. Eu estudei todas as provas anteriores, da primeira à nona. E quando eu fui para a segunda fase, já foi bem mais confortável. Deixa eu só matar a primeira fase. Na primeira fase, qual que foi a minha estratégia? Eu só selecionei aquilo que mais caía. Era ética, penal, processo penal, civil, processo civil, que eu tinha uma dificuldade absurda em processo civil, constitucional administrativo, trabalho e processo de trabalho. Ponto. E ainda assim, não aprofundava em nada, tá? Então, é tudo meia boca. Na verdade, o penal eu não estudei. Eu subestimei o penal. Falei, não, já manjo. Já manja, né? Sim. Achava que manjava. Sim, sim. Aí foi nisso. Questão e prova, questão e prova, questão e prova e comentários. Chegou um dia da prova, deu certo. Porque muita coisa foi repetida. Por exemplo, trabalho e processo de trabalho que eu não sabia nada. E eu estudei só para a prova da OAB. De 6, acho que eram 6 questões de trabalho, eu acertei 5. De processo de trabalho, acho que eram 7, eu acertei 6. Eu só fiquei abaixo da média no penal. Porque eu subestimei tanto a matéria e não fiz questão anterior de penal que eu caí em todas as pegadinhas. Eu tinha teoria, mas eu não tinha malícia. Isso acontece tanto, né, cara? Por falta de organização, né, mano? Total. E a gente subestima. De controle, mesmo. De fazer simulado, né? De medir, às vezes, sabe? Você fica num conforto tão grande que você subestima porque você não se mediu de verdade em relação àquela prova, talvez. Exato. Né? É a velha estratégia do cara que sai do ensino médio, como eu saí, achando que sabia alguma coisa do português. Sim. Aí tomar pau, porque não conhece a dinâmica do concurso. Isso aconteceu comigo, cara. Só que graças a Deus, eu fiz o simulado, tipo, pensando no concurso antes de começar a me programar. Ah, você já teve esse cuidado. Exato. Porque aí que tá, né? Cara, eu sempre falo, tem alguém que vem de ensino médio, que tá com ritmo de estudo, tá com hábito de estudo, já sabe se organizar, sabe? Já tem uma noção sobre como que a pessoa aprende, mesmo que ela nunca tenha visto direito na prática, que é a parte mais pesada de concurso. Se você pega essa pessoa e faz essas adaptações, às vezes, para um concurso, ela chega voando. Sim. Né? Porque as principais ferramentas são ali essas. O hábito de estudo, é a inteligência de você saber fazer uma prova. O resto é ferramenta. O material de estudo você repete e consegue dominar. Você não conhece tiver atitude. Tá pisando? Não tem que fazer, né? É que ninguém vai para um concurso de mestrado estudando para concurso público. Exato, é outra realidade. Não vai passar.